Fala galerinha do Fundão, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Professor Pedro. Seja muito bem-vindo ao canal Professor Cai na Prova. No vídeo de hoje vamos fazer um exercício sobre aplicações de leis de Newton. Então vamos falar rapidamente o que são cada uma das 3 leis de Newton e depois fazer um exercício aí, o basicão, para a gente começar a trabalhar essa área aí com vocês, tá bom? Se você se interessa e quer aprender um pouquinho mais sobre leis de Newton, já deixa aí o seu gostei. Por favor, se você for novo por aqui, também se inscreva aqui no canal, ative os sininhos de notificações, assim você vai saber quando sair um novo vídeo aí para vocês, tá bom? Então, bora para nossa aulinha, roda a vinheta! Bom, galera, então vamos começar a nossa aula falando um pouquinho sobre o que são cada uma das 3 leis de Newton, antes da gente fazer aquele exercício de aplicação, tá bom? Então, a primeira lei de Newton é a lei da inércia. Olha só que nome bonito, vai ser o nome da minha filha, né? Deixa a minha esposa ver esse vídeo, ela vai ficar muito brava. Bom, a lei da inércia, ela diz o seguinte: sobre a condição de força resultante igual a zero, todo o corpo tende a continuar em repouso, né, a preguiça, ou em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a pessoa, né, o corpo, ele só sai do repouso, só sai da inércia quando uma força externa agir sobre ele, tá? E aí você tem alguns exemplos, por exemplo, né, o cinto de segurança nos protege, né, se o carro bater, você não sair em inércia, sair mantendo aquela velocidade do carro. O cinto de segurança é uma força externa que te segura ali. A segunda lei de Newton é a lei fundamental da dinâmica. Nela, Newton diz que a força resultante é igual ao produto da massa daquele corpo vezes a aceleração dele. Tá? Então, quando a força resultante ela é diferente de zero, quando eu aplico uma força resultante diferente de zero num determinado corpo, ele tende a ganhar aceleração e não velocidade, como se pensavam, por exemplo, os gregos lá atrás, antes das descobertas aí de Newton, tá bom? E por fim, a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Não é tudo que vai e volta, é ação e reação. Então, se um corpo A faz uma ação, faz uma força num corpo B, o corpo B reage, né, fazendo uma força de reação no corpo A. Essas duas forças elas possuem a mesma intensidade, ou seja, o mesmo valor numérico, a mesma direção, só que elas ocorrem em sentidos opostos. Então, o A faz, por exemplo, uma força para a direita do B, o B vai responder com uma força para a esquerda do A. Então, as forças ocorrem em direções iguais, sentidos opostos e corpos diferentes. E a intensidade é a mesma, tá bom? Então essas são as 3 leis de Newton. Agora vamos pensar aqui nesse primeiro exercício. Vamos ver como que a gente resolve, tá bom? Então bora resolver aqui o exercício, galera. Esse exercício ele tem o seguinte enunciado. Então a figura a seguir mostra 2 caixas A e B em contato entre si, colocadas em uma superfície sem atrito. Sabe-se que a massa do bloco A e B são de 4 kg e 6 kg respectivamente. Determine no item A a aceleração adquirida pelo sistema após uma força F de 40 newtons empurrar a caixa A. E no item B, a força de contato entre as 2 caixas. Bom, então, gente, nós temos isso aqui. Nós temos o bloquinho A, o bloquinho B. Ambos estão aqui em contato com uma superfície sem atrito, né? Então o chão aqui não tem atrito. Isso é muito importante, tá? Isso é bem interessante, a gente já fala um pouquinho mais. E a massa do A é 4 kg, que ele foi dado no enunciado, e a massa do B é 6 kg, que também foi dado no enunciado. No A, no item A aqui de I love you, ele disse que ele quer descobrir qual é a aceleração do sistema, então a pergunta é a aceleração A, sendo que o A ele foi empurrado, então no caso aqui, por uma força de 40 newtons. Então, essa força aqui foi para a direita, tá? Eu esqueci de colocar ela aqui antes no meu desenho, mas ele foi empurrado aqui por uma força para a direita. Bom, galera, uma coisa importante aqui que a gente tem que entender antes de realizar exercícios de leis de Newton. Pessoal, essa força aqui de 40 newtons para a direita não é a única força que está atuando nesses bloquinhos, tá? No bloquinho A e no bloquinho B. A primeira coisa que a gente precisa fazer é separar esses bloquinhos e desenhar todas as forças que estão atuando no bloquinho A e no bloquinho B. Uma outra coisa muito importante que a gente tem que pensar é o seguinte:
Como essa superfície não tem atrito, nada segura o A e o B para se movimentar nessa direção aqui, que é a direção horizontal. Então, qualquer força que eu realizar aqui no bloquinho A, ele vai empurrar o A e o B para a direita. Nesse caso aqui, como a força é para a direita, então qualquer força que eu fizesse, ele vai empurrar o A e o B para a direita. Ah, professor, mas e se essa massa fosse de, sei lá, 1 tonelada, 1000 quilos, fosse muito pesado? Ele ia conseguir empurrar o A e o B para a direita? Conseguiria sim, porque a superfície não tem atrito, então nada segura ele aqui. É como se você estivesse numa pista de patinação de gelo, ou naquela pista de boliche que tem aquele óleo em cima, que a bola chega a deslizar. O atrito ali é muito pequeno, é muito difícil você se manter ali numa posição estática. Qualquer forçazinha que você fizer, você vai conseguir movimentá-lo, tá bom? Então bora resolver aqui. Primeira coisa, como eu disse para vocês, vamos separar os bloquinhos e desenhar as forças que estão atuando neles. Olha só, gente. No bloquinho A, nós temos aqui, ó, para a direita, nós temos uma força de 40 newtons. Essa força, então, a gente desenha ela aqui para a direita, tá? Podemos realizar a força sempre saindo do centro e indo em direção para onde ela está. Então, aqui uma força para a direita de 40 newtons. Existe alguma outra força atuando no bloquinho A? Sim, galera. Olha só. Qualquer corpo que tem massa, ele tem peso, e o peso sempre aponta para baixo. Então, nós temos aqui o peso do bloquinho A, que eu vou chamar de PA, peso do A. Quanto que vale o peso do A? Não foi pergunta aqui do exercício, mas o peso, galera, aqui, ó, vem aqui no cantinho, ó. O peso é sempre a massa vezes a gravidade do local que a gente está. No caso aqui na Terra, a gravidade é aproximadamente 10. Então, o peso vai ser a massa do A, que no caso é 4, vezes a gravidade, que é 10, ou seja, 40 newtons. Então, o peso do A é 40 newtons. Como o A ele está em contato com a superfície, que é o chão aqui, existe uma força que é uma força de contato, que essa força a gente chama de normal. É uma força de contato entre o A e a superfície, né, o chão. E essa força está sempre no sentido oposto ao contato. No caso aqui, então, nós vamos ter uma força que é a força normal para cima. A força normal, galera, nesse caso, ela vale exatamente igual ao peso, 40 newtons. Por quê? Porque o A e o B eles não vão cair, eles vão ficar aqui na superfície, então eles não vão nem subir e nem descer, né? Então não tem uma força maior para cima ou uma força maior para baixo. Tem uma força igual, uma força está anulando a outra. Então a normal é anulada com o peso dele. Por isso que ele não sobe e nem desce. E a outra força que está ocorrendo aqui é uma força de contato entre o A e o B. Essa força de contato, ela está no sentido oposto ao movimento. Lembrando que se a força está para a direita, esses caras vão se movimentar para a direita, o movimento deles. Essa força de contato, ela dificulta o movimento do A. Se não existisse o B, seria muito mais fácil movimentar o A. Então, ele está dificultando o movimento do A. Então, essa força de contato, ela é para a esquerda. A força de contato, que eu vou chamar de FC. Então, a força de contato que eu vou chamar de FC. Essa força de contato não é anulada pelo 40, ok? A gente ainda não sabe o valor dessa força de contato, inclusive é a pergunta do item B. E no bloquinho B, galera? No bloquinho B, olha só o que acontece. Essa força de contato, que está aqui no A, é a força de contato que empurra o B. Ou seja, o A, quando ele bate no B, o B dificulta o movimento do A, fazendo uma força no sentido contrário, mas o contato do A com o B que faz com que o B se movimente para frente. Então, vai existir aqui uma força de contato que é a mesma força de contato que está no A. Essa força aqui e essa força, elas são iguais, é um par ação e reação, tá bom? Fora isso, o B também possui o peso para baixo, que eu vou chamar de PB. O peso do B, olha só, a massa dele é 6, então o peso é 60 newtons. E vai ter também uma força normal para cima, ficou um pouquinho apertado aqui, que também vale 60 newtons. Obviamente, essa força do PB vai cancelar com a normal. Ou seja, o peso e a normal, nesses casos, a gente nem precisaria se preocupar. Depois que a gente desenhou as forças, o próximo passo agora é resolver a força resultante, a segunda lei de Newton, para cada um dos bloquinhos. Então vamos lá. No bloquinho A,
força resultante é igual a massa vezes aceleração. No bloquinho B, força resultante igual a massa vezes aceleração. No bloquinho A, a força resultante vai ser 40 newtons menos a força de contato. Por que menos, professor? Forças na mesma direção, porém em sentidos diferentes. Ó, essa está para a direita e essa para a esquerda. Então vai ficar 40 menos Fc, força de contato, igual massa do A. A massa do A é 4, então 4 vezes o A, que é a pergunta, eu não sei o valor de A. No caso da caixa B agora, olha só, a única força que sobrou na caixa B é a força resultante, que é o Fc, a força de contato. Então vai ficar força de contato é igual massa, só que agora é a massa do B, que vale 6, então 6 vezes o A. Também não tenho como resolver, porque eu não sei o valor de A, não sei o valor de Fc. Só que olha só, temos aqui duas equações e duas incógnitas. A gente pode fazer um sisteminha. Então temos no nosso sisteminha 40 menos Fc igual a 4A, e o outro vai ser Fc igual a 6A. Podemos resolver esse sistema utilizando o método da soma. Só somar esse com esse. Por que o método da soma? Ó, menos Fc mais Fc vai zerar. Então eu já elimino uma incógnita. Então olha só como que vai ficar aqui. Ó. 40 mais, aqui não tem nada, é zero. Então é 40. Menos Fc mais Fc, zerou, morreu. 4 mais 6A vai ficar 10A. Portanto, galera, o 10 está multiplicando A, passa para o outro lado, dividindo. Então 40 dividido por 10 é igual a A. 40 dividido por 10 é 4. Então a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Pronto, descobrimos a aceleração que foi pedida no item A. E no item B? No item B ele pede a força de contato. A força de contato está aqui, ó. É só você substituir em uma dessas duas equações. Vamos substituir nessa daqui, que é bem mais fácil. Força de contato é igual a 6 vezes o A. Então a força de contato vai ser igual a 6 vezes o A. Vale 4. 6 vezes 4, 24 newtons. Portanto, no contato entre A e B, a força valeu 24 newtons. Galera, agora só para a gente finalizar, tem um macete aqui nesse exercício que funciona muito bem. Olha só, ao invés de fazer toda aquela construção de forças, eu penso aqui nessa caixa B como se fosse uma coisa só, uma coisa única, como se fosse uma caixa única AB. Essa caixa única B vai ter a massa dela sendo igual à massa do A mais a massa do B. E a única força que realmente está atuando aqui é a força de 40 newtons, né? Porque o peso e a normal, como a gente viu, uma vai cancelar com a outra. Então, galera, se eu aplicar força resultante igual a massa vezes aceleração, nós vamos ter o seguinte, que a força resultante vai ser igual... Essa massa é a massa do A e o B. Vai ser igual a massa do A mais massa do B vezes a aceleração. A força resultante aqui é 40, é igual a massa do A é 4 mais a massa do B, que é 6. Tudo isso vezes a aceleração. 40 é igual a 10 vezes a aceleração. O 10 passa dividindo, né? 40 dividido por 10. Logo, temos que a aceleração, 40 dividido por 10, é 4 metros por segundo ao quadrado. Muito mais fácil, né? Ai, professor, por que você não explicou assim antes? Porque esse caso, galera, ele funciona somente assim, nesses casos um pouco mais simples. É um macete para esses casos simples. E em casos mais complicadinhos, vale muito mais a pena você entender como formula aquele sisteminha de equações. Porque aí ele vai funcionar sempre para todos os casos, tá? Nesses casos simplificados, você pode resolver assim sem problema nenhum. Ah, e para descobrir a força de contato, tá vendo? Para descobrir a força de contato já dá um probleminha, né? Eu já não consigo pensar na força de contato assim com um bloco só. Aí você tem que meio que decorar do que a gente viu, né? Do outro jeito. Do outro jeito, para a gente achar a força de contato, eu pegava a massa do B e multiplicava pelo A. Então a força de contato vai ser a massa do B, que é 6, vezes o A, que é 4, que é igual a 24 newtons. Então é isso, galera. Esse é um macetezinho. Cuidado
tá? Utilize o macetezinho só nesses casos um pouco mais simples e quando você tem certeza que ele funciona, tá bom? Galerinha, mais uma vez, muito obrigado. Se você gostou aqui desse vídeo, por favor, deixe seu like, isso me ajuda bastante. E se você é novo por aqui, por favor, se inscreva aí no canal, não custa nada pra você. É só deixar o seu cliquezinho aí no botão de se inscrever, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Até mais. Tchau, tchau.